Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Hoje nós já vamos para o 20º episódio, já 20 domingos que estamos aí labutando, o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, na verdade, chamado aí pelo reverendo Hernandes Dias Lopes do Evangelho dos Milagres, e o tema de hoje é a palavra. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21. Se você não abriu, pode acompanhar a leitura aqui conosco, até o versículo 34, é um texto longo. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 24, então lhes disse: atentai no que ouves, com a medida que vos tiverdes medidos, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse, e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Desculpa, Quem está acompanhando ele perdeu, ainda bem que tem pouca gente. E deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Feche os olhos. Pai glorioso, Deus de toda a terra, sustentador do universo, criador de todas as coisas, nosso amigo, conselheiro, salvador de nossas almas. Que palavra é essa? Palavra doce, profunda, preciosa, simples aos olhos e quente no coração. Espírito Santo, se não for o Senhor, serão apenas letras, palavras ditas ao vento, mas com a Tua obra em nosso espírito, ela poderá germinar. E eu peço que germine não somente a 30, 60 e 100 por um, mas ainda mais, para uma colheita abundante, extraordinária, de acordo com a Tua vontade. Assim nós oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Queridos, é interessante notar, e eu vou pedir muito a ajuda de vocês hoje, porque essa semana eu estive bem gripado, então a minha voz está um pouco anasalada, e eu também estou tendo que recorrer à água sempre aí. Então vocês vão me dando desculpa nesse sentido, tá bom? É fato, irmãos, que Jesus foi o maior mestre de todos os tempos. Não houve um mestre como Jesus. Não houve alguém com a capacidade e a disponibilidade de Jesus. Jesus, dentre todos os mestres, ele foi o principal por alguns motivos. Por exemplo, a natureza do ensino de Jesus era única. Veja bem, os filósofos, os mestres da época de Jesus e de toda a história, eles não trabalhavam com outra matéria-prima a não ser a explicação das coisas da natureza. Os mestres, eles apenas explicavam a história e interpretavam a história. Só que Jesus, o ensino dele não é de alguém que interpreta a história, o ensino de Jesus é de alguém que escreve a história. A natureza do ensino de Jesus é única, mas não é só isso. Jesus também, ele tinha uma excelência nos seus métodos. Jesus, ele não tinha uma sala de aula, Jesus, ele não tinha
um projetor. Jesus, ele não apelava para os livros, ele não tinha uma grande biblioteca para consultar os recursos. Ainda assim, Jesus se apegava a pequenos exemplos do dia a dia para ensinar coisas profundas. Jesus falava palavras simples, mas que penetrava profundamente o coração dos homens. Esse era o método dele. Mas, basicamente, o que causou, o que trouxe, que transformou Jesus em um grande mestre, foi o seu exemplo. Jesus não pregava só com palavras ou com métodos, ele pregava também com o seu próprio exemplo. E em muitas vezes, em várias oportunidades, Jesus usou o próprio exemplo para ensinar para as pessoas. E as parábolas são exemplo disso. Jesus em muitos momentos usou parábolas para se referir a Ele mesmo. Nessa aqui nós vamos ver Jesus se referindo a si mesmo de várias formas. Agora, quando olhamos para as parábolas, nós percebemos nas parábolas uma dicotomia. Por quê? Porque indivíduos eram extremamente iluminados pelas parábolas e outros indivíduos ficavam cegos. Alguns indivíduos eram extremamente iluminados e outros ficavam numa obscuridade absurda, e até hoje é assim. Irmãos, veja bem, para dar um exemplo para vocês, eu estava ontem conversando com uma pessoa aqui na porta da igreja, e eu não perco oportunidades, né? E aí ele falou comigo assim, eu sou ateu. Eu disse, rapaz, como você é de fé, hein? Aí ele assustou assim, não, você não entendeu, eu sou ateu. Eu falei assim, você adora um grande Deus, hein? Não adoro Deus nenhum, eu sou ateu. Eu falei assim, você não está entendendo. Todo mundo serve a um Senhor. Ou você serve ao Deus verdadeiro, ou você serve um Deus falso. E o que você está fazendo é servir um Deus falso. Ele ficou bravo comigo. Não, porque eu vou na igreja católica com meu avô, vou no centro espírita com a minha sogra, e vou na igreja presbiteriana com meu pai, porque a Bíblia diz, não é, pastor, que nós devemos amar todas as pessoas. Eu falei assim, já que você citou a Bíblia, então permita-me pegar a ponta que você deixou aberta para mim. Você está citando que Jesus diz que nós devemos amar a todas as pessoas, não é? Pois é, mas o mesmo Deus diz também que nós não devemos adorar a imagem de escultura. É o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Não, mas o que eu faço não é adoração, não. Eu falei, você pode não dar o nome de adoração, mas é fato que você está adorando. E aqui eu estou usando esse exemplo para iluminar para vocês o fato de que uma mensagem de Jesus, que nós devemos amar as pessoas, pode iluminar alguns e obscurecer outros. Olha o que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse sobre as parábolas. As parábolas eram janelas abertas para uns, mas portas fechadas para outros. Eram janelas abertas que mostravam a realidade para uns, mas para outros a mesma parábola era uma porta fechada. E aqui eu me lembro do texto muito mal utilizado de Apocalipse 3. Que muita gente fala assim, eu estou orando para Deus abrir uma porta, né? Ô irmão, Ele pode abrir uma porta, mas Ele pode fechar outra. E nesse caso aqui é exatamente isso. Para uns, era a porta aberta. Para outros, era a porta fechada. Mas ele continua dizendo, eram avenidas de compreensão das verdades do reino para os discípulos, e portas cerradas para aqueles que o perseguiam e zombavam. Irmãos, essas três parábolas, elas vão demonstrar que Jesus, ele está falando sobre o poder da palavra no estabelecimento
do reino de Deus. Essas parábolas vão demonstrar o quanto a palavra tem poder para estabelecer o reino de Deus, o quanto a pregação da palavra, o quanto a exposição da palavra, ela é importante no estabelecimento do reino de Deus. Ainda mais, hoje, e essas parábolas eram usadas por Marcos, as parábolas usadas por Marcos estão ligadas ao poder da palavra no estabelecimento do reino, e esse é o objetivo de hoje. O objetivo de hoje é demonstrar o quanto a palavra tem poder para estabelecer o reino de Deus na terra. Irmãos, nesse texto que nós estamos lendo hoje, assim como da semana passada, mostra Jesus, a sua identidade como mestre em excelência. Mas qual é a missão desse mestre? Qual é a matéria desse mestre? Esse professor, ele quer ensinar o quê? A missão desse professor, a matéria desse professor é apresentar o reino de Deus de forma simples. É mostrar que o reino de Deus é simples. E para fazer isso, para demonstrar isso, ele contou 3 parábolas sobre o reino de Deus. E nessas 3 parábolas, nós vamos estruturar hoje o nosso ensino. Basicamente, eu vou abordar 3 pontos nessa manhã. Primeiro ponto, o poder da palavra para iluminar. Ou como o professor James Edward diz, o encobrimento que revela. Como algo encoberto pode revelar? É isso que nós vamos ver aqui. O segundo ponto que vamos abordar nesta manhã é o poder da palavra para frutificar. Então, se a palavra tem poder primeiro para iluminar, ela também tem poder para frutificar. E aí nós vamos, também usando aí a referência do professor, nós vamos falar do insignificante ao incompreensível. E por último, o terceiro ponto desta manhã é o poder da palavra para crescer. Bom, vamos começar então a nossa labuta aí, a partir dessa introdução no primeiro ponto. O poder da palavra para iluminar, ou o encobrimento que revela. Olha o versículo 21 até o versículo 23. Também lhes disse: vem porventura a candeia, presta atenção nesse termo, candeia, para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É importante fazer aqui uma introdução para você entender o contexto. Quando Jesus se refere à candeia ou à lâmpada, é a mesma coisa. É aquela lamparina, era uma espécie de lâmpada que tinha um pavio, que era alimentada por azeite, por óleo, né? E aí se acendia aquilo ali, aquele fogo ficava queimando e aquilo iluminava todo o ambiente. Essa lâmpada, essa candeia é usada no Antigo Testamento com muita frequência. Por exemplo, no Antigo Testamento a lâmpada, Deus é chamado de a lâmpada de Israel. Deus é chamado de a lâmpada de Israel, a luz de Israel. Mas também o Messias é chamado de a lâmpada para os povos, a candeia para os povos. E o texto mais conhecido no Antigo Testamento, além de falar da lâmpada, da candeia como Deus, da candeia como o Messias, mas também o texto mais conhecido é como a palavra é a lâmpada para os meus pés. Ou seja, a Torá, os mandamentos, também são lâmpada. Então, o texto que Jesus disse, ele usou, a figura que Jesus usou, era muito tranquila, muito calma, muito suave para os judeus. Eles entenderam claramente, quando Jesus disse aqui no texto, né, vem porventura candeia, quando ele diz vem porventura candeia, eles já identificaram,
como Deus, como Messias ou como a Torá. Irmãos, é fato que Jesus é a candeia de Deus para iluminar o mundo. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a lâmpada do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a candeia do mundo. Portanto, ele estava falando de algo que para aquelas pessoas era natural. Só que os rabinos, os mestres da lei, eles estavam tentando esconder aquela lâmpada, eles estavam tentando esconder aquela luz debaixo de um sistema religioso, debaixo de um sistema elaborado de tradições religiosas pesadas, difíceis de carregar. Eles estavam construindo filosofias, métodos, mecanismos para ofuscar a lâmpada. Fazendo uma hermenêutica para os dias de hoje, ensinos falsos, métodos falsificados, filosofias elaboradas por homens, têm tentado ofuscar a luz do mundo, têm tentado tampar e transformar a luz do mundo em algo meio zen, meio florido, assim como aqueles homens fizeram. Mas o ponto, irmãos, é dizer que a verdade não pode ser escondida. Não pode ser escondida. O mistério do reino de Deus é para ser revelado e não para ser escondido. O mistério do reino de Deus é para ser exposto, pregado, falado. Você pode estar se perguntando, né, pastor, que implicações essa palavra ou essa parábola tem para os dias de hoje? Como eu posso usar isso na igreja nos dias de hoje, pastor Léo? Irmãos, a resposta única que nós podemos dar diante dessa pergunta é: nós não podemos receber o conhecimento da palavra e guardar apenas para nós mesmos. Nós devemos, é tarefa de todo aquele que foi iluminado pela lâmpada de Deus, de todo aquele que foi iluminado pela verdade de Deus, é obrigação desse proclamar o reino a todas as pessoas. É obrigação sua, é obrigação minha. O porteiro do meu prédio, o meu vizinho, os meus amigos, eles precisam ser desafiados. Eu preciso plantar a semente do reino no coração deles. Qual é o problema muitas vezes nesses casos? É que muitas vezes nós estamos pregando o evangelho falso. Mas o que nós precisamos entender é que a luz da verdade não foi dada para nós para ser retida. Irmãos, precisamos compartilhar com as pessoas os tesouros da graça de Deus. Precisamos falar para as pessoas. Precisamos mostrar para elas o quanto elas estão afastadas de Deus. Precisamos mostrar para as pessoas que a raiz dos problemas que elas têm enfrentado não é a modernidade, não são as redes sociais, não é o humanismo ou o hedonismo desses dias, não. Nós temos que mostrar para as pessoas que o verdadeiro problema delas é que elas estão afastadas da graça de Deus. Quando Paulo faz um relato da sociedade da época dele, em Romanos, capítulo 1 até o capítulo 3, quando Paulo pega cada indivíduo da sua sociedade e o expõe à luz do Evangelho, ele expõe os ateus, ele expõe os progressistas, ele expõe os socialistas, ele expõe os conservadores, ele expõe os capitalistas. Lê Romanos 1, irmão, de 1 a 3, sobra para todo mundo, sobra para os religiosos, sobra para os políticos, sobra para os professores. Por fim, Paulo tentando resumir toda a história, ele vai dizer
problema de todas essas pessoas, inclusive eu, Paulo disse. O nosso problema é que nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós precisamos falar isso para as pessoas, irmãos. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Tem um filme, eu citei ontem aqui no Flutuando, e eu quero citar para vocês também, que eu gosto bastante, eu vejo sempre que eu tenho oportunidade, que é Piratas do Caribe. E hoje eu vou citar ele 2 vezes. Calma, antes de você me jogar para a fogueira da Inquisição, deixa eu explicar. O primeiro filme da série é A Maldição do Pérola Negra. Em um determinado momento do filme, o capitão amaldiçoado, o capitão Barbossa, conversando com uma das personagens do filme, Elizabeth Swann, ele disse o seguinte: o dinheiro que nós roubamos não serviu para comprar comida, porque toda a comida do mundo não nos satisfazia mais. O dinheiro que nós roubamos, o tesouro amaldiçoado que nós roubamos, não serviu para comprar mulheres, porque as mulheres não nos satisfaziam mais. Ele diz: o dinheiro que nós roubamos não servia mais para comprar bebida, porque nem toda a bebida do mundo ia nos satisfazer. O tesouro que tinha uma promessa de saciar a fome, de saciar a sede e de saciar a alma, não foi capaz de fazer isso. E em um momento da vida deles, eles percebem que o tesouro, que a promessa do pecado não foi suficiente para satisfazê-lo. Irmãos, nós precisamos dizer para os famintos que nós encontramos o pão vivo, porque eles estão amaldiçoados pelo tesouro, tentando aplacar a própria fome com um tesouro amaldiçoado, e não vão conseguir, mas nós encontramos o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos dizer para os sedentos: encontramos a água viva. Porque as pessoas, irmãos, elas estão amaldiçoadas pelo tesouro e estão tentando comprar bebida, mas a Bíblia diz que Jesus é o vinho novo. Nós temos este vinho, nós temos esta água. Precisamos mostrar para as pessoas. Precisamos dizer para as pessoas: encontramos o Messias. Porque o tesouro amaldiçoado que eles tomaram posse, que eles acharam que era a solução da vida deles, levou eles para as mulheres, para os homens, mas não conseguiu levá-los para o amado da alma. Eles deitaram com várias mulheres, eles deitaram com vários homens, eles deitaram homens com homens, mulheres com mulher, mas não conseguiram encontrar saciedade, porque o amado da alma não estava lá. Mas nós encontramos o amado da nossa alma. Precisamos falar para as pessoas. Não haveria carnaval se não houvesse a maldição do baú do tesouro. Sabe por que as pessoas estão lá? Porque elas estão amaldiçoadas pelo baú do tesouro. Venha encontrar sua felicidade. E eles vão gastar todo o tesouro. E ao final eles vão se deparar com a mesma sede, com a mesma fome e com a mesma carência que eles tinham no início. Mas nós encontramos um grande tesouro, a pérola de grande valor. Aleluia! Irmãos, imagina se Lutero tivesse omitido a verdade da salvação pela graça. Imagina se Lutero fosse como alguns crentes dos dias de hoje, porque o crente preguiçoso, ele dá a desculpa: eu não quero ser ativista, eu não quero viver o ativismo da igreja. Você já imaginou se Lutero, irmãos, fosse pensar isso? Irmãos, Lutero, o dia que ele descobriu a salvação pela graça, ele se tornou um trabalhador da graça. Ele pregou as
95 teses dele na porta da igreja, ele foi para os tribunais, ele foi para o púlpito, ele foi para as praças, ele foi para todo lugar, ele publicou livros, ele andou, ele foi à torta direita, porque ele encontrou a verdade, e a verdade não podia ficar mais escondida. Somos salvos pela graça de Deus, e por causa desta verdade, Lutero se transformou em um trabalhador da graça. Labutou, sofreu, foi ameaçado, foi roubado dos seus bens, que não eram muitos, precisou viver escondido, mas não tinha jeito mais, a luz já tinha brilhado. Você já imaginou se David Livingstone, conhece esse homem não? Quem conhece? Poucos, né? 3. Sabe quem foi esse homem? Um inglês maluco, louco, crente, apaixonado por Jesus, que falou: eu vou para a África pregar o Evangelho. E ele se embrenhou no meio das tribos, ele se embrenhou pela África fora. Malária pegou várias vezes, doenças do povo várias vezes ele foi capturado por tribos que queriam comê-lo, várias vezes ele ficou sem comunicação com a família, porque ia para o meio da África fora e não queria saber de mais nada. David Livingstone. Você já imaginou se ele tivesse retido a verdade? E outros heróis da fé, irmãos, nós somos muito opacos na pregação do Evangelho. Nós pensamos em pregar o Evangelho quando o carnaval está acontecendo. O carnaval é só resultado da nossa fraqueza no evangelismo, da minha fraqueza no evangelismo. Eu não falo. As pessoas estão amaldiçoadas pelo tesouro o baú de Cortês, né? Acho que é de Cortês mesmo. Estão amaldiçoados pelo tesouro que o pecado ofereceu. E nós estamos aqui. Isso. Além de pregar o Evangelho, nós também devemos refletir sobre o que ouvimos. Não só pregar, mas refletir. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que ouvir é a principal avenida através da qual a graça é plantada na alma humana. Ouvir é o caminho que Deus escolheu para entrar no coração do homem e transformar a vida do homem. Ouvir a palavra, seja cantada, pregada ou orada. Há um tempo atrás, eu pensava o seguinte, sobre o culto. E tem um grande pastor que eu gosto bastante, que ele fala isso. E eu vou me permitir agora discordar desse mestre. Ele dizia o seguinte, que o culto tem 3 aspectos. Primeiro, o aspecto do homem para Deus, que é o momento do louvor e adoração. O segundo aspecto é o aspecto do homem para o homem, que é o momento da oferta, onde eu entrego de um homem para outro homem. E o terceiro aspecto é Deus falando com o homem através da pregação. Eu até comprei um livro essa semana que chegou, chama Louvor. Mas tem nada a ver com louvor. O que ele fala? Ele vai mostrar como as tradições evangélicas construíam seus cultos. E eu estou cada dia mais ciente que o culto não é em momento nenhum para você. Louvor é a pregação cantada. Por isso que a escolha da música não pode ser pela cifra mais fácil, pela letra mais pegajosa. Não, louvor tem que pregar a palavra.
Quando você estiver aqui louvando, você está declarando, mas você está ouvindo. As orações que são feitas, o momento de entrega da oferta do dízimo, é uma pregação. A palavra é pregação. Agora, amados, nós sabemos que pela pregação, a fé é alimentada, a glória de Deus é manifestada e a presença do Senhor é comunicada. Porém, amados, muitos ouvem, muitos que se sentam nessas cadeiras, muitos que estão aqui no palanque, eles ouvem e desprezam. Muitos ouvem e esquecem. Muitos ouvem e deixam para decidir amanhã. Não, amanhã eu vejo o que eu faço com essa palavra. Amados, devemos inclinar os nossos ouvidos para atender. Devemos inclinar os nossos ouvidos. Devemos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Olha que parábola interessante que o professor James Edwards diz sobre esse texto. Ele diz o seguinte: o reino de Deus é como um bordado. Olha que interessante. Um lado é feito de uma massa de nós. Quem já viu um bordado aqui? O lado de trás é uma massa de nós entrelaçados, enquanto que o outro lado é um padrão lindo, terminado e maravilhoso. O reino de Deus é assim também. De um lado você tem pessoas que vão olhar e vão dizer, como é complicado isso. De outro lado você vai ter pessoas que vão olhar e vão dizer, é isso aí. É isso aí. Olha lá, ele continua dizendo, para os de fora, ele é um simples rabi, sem as credenciais de uma escola rabínico-filosófica. Para os de fora, Jesus é apenas um mestre, um profeta, um homem iluminado. Para os de fora, ele é só um galileu surgido do nada. Irmãos, para os de fora, como eu posso detectar o reino de Deus em tal indivíduo? Como eu posso dizer que ele é o Filho de Deus, um homem pobre, nascido pobre, criado em uma cidade poeirenta da Palestina? Para muitos, Jesus é apenas um fanfarrão, e para muitos até evangélicos dos dias de hoje, Jesus é uma caricatura. É uma caricatura. Irmãos, preste atenção. Pare de suportar os falsos mestres. Até quando vocês serão crianças? Até quando vocês vão ficar ouvindo esses mercadores da palavra, que só estão aí para espoliar vocês, para nos espoliar? Indivíduos que publicam livros que são recortes, trabalho de copiar e colar. Indivíduos que publicam livros com títulos magníficos, mas que não vivem o que pregam. Até quando nós vamos suportar pseudos missionários que não estão ligados à igreja, que arrecadam seus fundos e põem num CNPJ, que vendem camisas, CDs e outras baboseiras mais, transformando vocês em um mercado? Até quando? Ele continua dizendo, só pelo ouvir nós poderemos, só existe uma forma de identificar o Deus verdadeiro, só há uma forma de ver o reino de Deus em Jesus Cristo, pelo ouvir. Ele continua dizendo, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Jesus disse, considerem com calma o que vocês estão ouvindo, pois vocês são prisioneiros
cuja única chance de escapar depende de ouvir e solucionar a charada. Assim como a única forma do capitão Barbosa e da sua nau de amaldiçoados serem livres era derramar o sangue de William Tanner, o inocente. Assim, para mim e para você, a única forma de ser livre da maldição do baú, a única forma de ser livre é ouvindo atentamente a voz de Deus. É o que o professor está dizendo, e eu concordo. Para terminar a parábola, Jesus estabelece um princípio importante. Olha esses versículos com muita calma. Então ele disse: atentais no que ouve. Com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Ou seja, você vai ser medido e dependendo da sua medida, põe mais. Aí ele continua dizendo: pois ao que tem, quem tem vai dar. Agora olha ali. E ao que não tem, até o pouquinho que tem, vai ser tirado. Olha que princípio interessante. Você vai ser medido. Dependendo da medida, acrescenta. Por quê? Porque quem tem, será dado. Mas o que não tem, será tirado. Qual é o princípio aqui? O princípio é simples. Imobilismo é impossível em questões espirituais. Não existe campo neutro quando falamos do Espírito. Em questões espirituais, ou se ganha, ou se perde. Em questões espirituais, ou avança, ou retrocede. Em questões espirituais, obediência significa bênção. Em questões espirituais, desobediência significa maldição. Imobilismo não existe em questões espirituais. Ou você serve o Rei da Glória, ou você não serve o Rei da Glória. Ou você obedece a Deus, ou você desobedece a Deus. Não existe meio termo. Irmãos, esse é um princípio para uma vida bem-sucedida. Esse é um princípio para uma vida bem-sucedida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, pensando aqui em algo muito próximo dos nossos dias, quem faz exercício físico fortalece pela prática, não é? Quem já viu alguém, a não ser quem toma bomba, né? Aí não vale, aí não tem. Mas quem já viu alguém ficar musculoso assim do dia para a noite? Não tem. São o quê? Prática. Aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você tem, mais você vai ser dado. Olha aqui para mim. Quanto mais você pratica a vida cristã, mais você recebe. Como assim, pastor Léo? Quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, mais eu vou receber de Deus. Quanto mais eu desobedeço a palavra de Deus, mais distante eu estarei da verdade. Ele está dizendo, aquele que tem será dado. Irmãos, quando você pratica a palavra, quando você pratica o amor, a paz, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, a bondade, a verdade, quando você pratica a piedade, quando você pratica a mordomia, o serviço cristão, quando você pratica o serviço cristão, quando você pratica a vida cristã, mais vai ser dado para você. Agora, quanto menos você pratica, mais longe da verdade você vai ficar.
Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: não adianta ouvir se eu não praticar. Na verdade, se eu não pratico, talvez é porque eu não tenho ouvido direito. Você não entendeu o que eu disse, né? Que eu disse baixinho? Eu vou dizer de novo. Talvez você não está praticando porque não ouviu direito. Amados, o ponto aqui é dizer o seguinte: a qualidade com que as pessoas ouvem as parábolas e a extensão que ela permite que o reino de Deus irrompa sobre ela vai determinar a medida que ela vai se aprofundar no reino. Vou traduzir isso para o português. À medida que você permite ouvir e praticar o que você ouviu, mais vai fazer você entrar no reino, mais vai fazer você ficar próximo da luz. À medida que você permite o que você ouviu ser praticado na sua vida, o reino de Deus vai irromper as suas trevas. Quanto mais você permite, quanto mais você se afasta da religião, das mentiras, dos enganos, mais você vai se aproximar da verdade. É o que ele disse: aquele que tem será dado. Então, a régua de medir vem. Se tem muita prática na vida cristã, mais espaço é liberado para você. Se tem pouco, é retirado pouquinho. Não fica imóvel. Diante disso, nós podemos entrar no segundo ponto, que é o poder da palavra para frutificar. Já que eu preciso ouvir e eu preciso praticar, como praticar? Esse é o segundo ponto. Olha o texto, do 26 ao 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Interessante dessa parábola, ela marca uma mudança. Aliás, duas mudanças. Primeira mudança, o semeador muda de figura, né? Na primeira parábola do semeador, quem é o semeador? Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Lembra da parábola do semeador? Quem é o semeador? Jesus. Ele é o semeador na primeira parábola. Só que nessa parábola agora, o semeador é o crente. Por quê? Porque a ênfase dessa parábola é o processo de crescimento da semente. Preste atenção nisso. Irmãos, existem dois conceitos da Bíblia que eles parecem que são antagônicos e que muitas vezes nós não sabemos como juntar os dois. Quais são esses dois termos? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano? É. Então onde fica a responsabilidade do homem? O homem não tem responsabilidade nenhuma no seu pecado, nas suas ações, na sua vida? Já que Deus é soberano? Não, nós não encontramos essa verdade na Bíblia. Nós encontramos exatamente Deus condenando, julgando ou premiando os homens por suas ações. Mas também nós não podemos nunca ignorar o fato de que Deus quem ordena todas as coisas. Bom, dito isso, nós precisamos entender que a compreensão do reino de Deus, preste atenção nisso, e eu falei isso na semana passada, a compreensão do reino de Deus, ela não é uma habilidade humana. Você não vai compreender o reino de Deus por vontade própria. Você não vai entender o reino de Deus, como na semana passada nós estudamos, Jesus falou assim: o mistério do reino de Deus é dado a conhecer a vós outros. Ou seja, o homem por si só, ele não tem capacidade, mas uma capacidade criada por Jesus Cristo no coração do homem faz ele compreender o reino. Já ouviram falar de unção? Quem já ouviu falar de unção? Fulano é ungido, já ouviu isso? Isso é uma das maiores balelas da igreja. Eu desafio qualquer um a me falar de unção, no Novo Testamento.
Nós somos ungidos, todos nós, senão não estaríamos aqui. O que é unção? É capacidade. Você recebeu capacidade de compreender o reino, senão você estaria no bloquinho, filho. Mas porque Deus te deu capacidade, unção, para entender o reino, você está aqui. Você está aqui por causa disso. Irmãos, quando a gente fala isso parece assim vago, mas deixa eu tentar exemplificar melhor isso para você com uma frase que eu alcunhei. Preste atenção. Cuidado para você não cair da cadeira. Quando não praticamos o que ouvimos, o problema pode ser muito maior do que falta de vontade. O que Jesus está querendo dizer aqui é que quando você não pratica o que você ouve, muitas vezes não está ligado na sua vontade. O que falta para você não é falta de vontade, é falta de iluminação. Então não saia daqui nessa manhã dizendo assim, Senhor, eu preciso mudar. Sabe como é que você sai? Senhor, me dá a capacidade de mudar. Porque ninguém muda por vontade própria. Se você mudou, amado, você só mudou porque Deus transformou a sua vida. Se não fosse assim, você não teria mudado. Essa parábola está dizendo isso, a parábola está falando o seguinte, agora o semeador é o crente, ele fala assim, o crente saiu e semeou, ele não sabe como cresceu aquela semente. Então, se você não ama o ministério, pode ficar tranquilo. Aliás, desculpa, vou repetir o que eu falo. Se você não ama o ministério, se eu fosse você, eu ia para casa chorar e pedir, Senhor, me ilumina para que eu entenda. Me ilumina para que eu entenda o que fez homens como William Carey, um sapateiro analfabeto, semi-analfabeto. Irmãos, o que nós precisamos não é de vontade. Se você não ama o ministério, o seu problema não é vontade, não. O seu problema é que você ainda não entendeu. O que fez o William Carey, um semi-analfabeto, sair da terra dele e ir para a Índia, um país distante, lutar. Olha que loucura isso, irmãos. Lê a história da igreja. Irmãos, essa semana eu comprei mais um livro. Deus vai ter que me dar graça para ler. Chama Servos de Deus. Quem lê esse livro vai falar, não tem servo de Deus nos dias de hoje. William Carey, irmãos, largou a família dele, foi para a Índia, chegou na Índia, sabe o que aconteceu? Quando ele desembarcou na Índia, a Companhia das Índias Orientais, era uma empresa britânica, proibiu William Carey de pregar o evangelho. Sabe por quê? Sabe o que os empresários da época diziam? Se os indianos converterem, eles vão parar de comprar de nós queremos é dinheiro, nós somos amaldiçoados pelo baú, nós queremos é grana. Sabe o que o William Carey falou? Então vocês vão ter que me matar, porque eu vim aqui e eu vou pregar o evangelho. Irmão, não falta vontade para você não, falta iluminação. Não falta vontade para mim não, falta iluminação. Eu sou um escuro, no sentido de não ter claridade. Então o nosso problema, não ore para Deus te dar vontade, ore para Deus te iluminar. Porque se Deus te iluminar, irmãos, aí a história muda. Aí não vai ser essa psicologia barata que estão pregando por aí, não vai ser essas técnicas baratas que estão mostrando por aí que vai virar a sua cabeça, não, sabe por quê? Porque a maldição não te toca mais. Irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala algo interessante, olha aí sobre isso. Ele diz o seguinte, o ser humano, está errado aquele si lá, né? O ser humano por si mesmo, nada pode fazer. Preste atenção, deixa eu dizer de novo. Você por si mesmo não pode fazer nada. Sabe qual que é o desespero? Eu disse aqui semana passada. Se você não tem vontade de orar, o seu problema é muito maior do que vontade. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, o seu problema é muito maior do que vontade. O ser humano por si só não pode fazer nada.
Ele continua dizendo: é somente pelo poder dado por Deus que ele pode se voltar a Deus e ter uma fé verdadeira. Se um dia você se voltou para Deus, não pense que foi pela sua inteligência que você fez isso. Não pense que foi pela sua capacidade que você fez isso. Porque por si próprio você não teria como fazer isso. Ele continua dizendo: a palavra de Deus semeada no coração humano trabalha por si mesma. Então olha o que ele está dizendo. Se essa palavra que eu estou pregando aqui nessa manhã, ou ela produz ou não produz. Se ela produz, é porque Deus trabalhou no seu coração. Se ela não produz, é porque Deus não quer mexer com você. Percebeu como é pior? Irmãos, pior recado de Deus para nós não é quando Ele nos castiga, é quando Ele nos despreza. Pastor, mas Deus não despreza ninguém. É mesmo? Então lê Romanos capítulo 1, 3 vezes Ele vai falar assim: eu entreguei os homens aos seus próprios prazeres. A desgraça de quem está no bloquinho agora, irmão, não é porque ele está usando droga, não. É porque Deus não quer saber de muitos que estão lá. Você percebeu o valor que você tem? Se Deus tirou você de lá, é porque Ele quer falar com você. Irmão, nós vamos tirar o homem do trabalho bíblico. As pregações hoje estão cheias de homens, irmão. Esquece, irmão. O nosso único trabalho é sentar e chorar amargamente pela nossa situação. Chorar desesperadamente por nossa condição. Aquele que tem fome, Deus vai dar mais fome. Aquele que não tem fome, Deus vai tirar o pouquinho que ele tem. Como diz Jonathan Edwards, eu temo pela nossa existência. Ele continua dizendo: ela, a semente, trabalha automaticamente, invisivelmente, poderosamente, triunfantemente. Deus é o autor do crescimento espiritual. E aqui eu não sei se tem alguns líderes aqui. Falo isso para vocês. O que me desafiou nessa palavra é entender que muitas vezes eu estou querendo trabalhar na semente. Muitas vezes eu sou esse semeador que quer ficar mexendo na semente para ver se ela vai crescer. A minha tarefa não é essa. A minha tarefa é pregar. Você como líder, a sua tarefa com seus liderados é pregar. O que acontecerá com a semente? Porque tem terra que Deus não quer mexer. Deus não quer mexer. Então, amados, quando a gente fala isso, a gente precisa entender que a semente, ela é, em todos os sentidos, ela é insignificante e inofensiva. Qual é o poder que está por trás de uma semente, irmãos? Você pega uma semente, é uma coisa tão pequena, insignificante, mas Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente à terra. Sabe o que eu aprendo aqui? O contraste entre a insignificância da semente e a opulência do mundo. A insignificância da semente e a arrogância do homem. A insignificância da semente e toda essa maravilha que o homem quer mostrar. E faz o carnaval cheio de cores para atrair os incautos. Enquanto Jesus disse que o reino de Deus é uma sementinha. Aleluia. Irmãos, nessa parábola nós temos 3 sujeitos, eu quero falar deles rapidinho. Tem o semeador, que é apenas o pregador. E aqui eu não estou dizendo pregador, apenas o pregador oficial. Mas todos nós somos semeadores de alguma forma. Falei disso no início do culto, sobre pregar o Evangelho. A sua tarefa não é converter ninguém, é falar do Deus verdadeiro.
É pregar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. O Deus amoroso, mas o Deus irado. O Deus bondoso, mas o Deus justo. O Deus poderoso e soberano. Esse é o Deus da Bíblia. Pregue esse Deus. Agora, esquece o que vai acontecer com a semente. O semeador, irmãos, nós aprendemos que sem semeadura não há colheita, que sem pregação não há conversão, que sem chamado não há resposta. Você não veio porque... Não, você veio porque você foi chamado. Entenda isso. O coração humano está, de todas as formas, morto pelo pecado. Só depois de receber vida ele pode responder com fé. O que eu quero dizer com isso? Que ninguém aceita Jesus. Nós só obedecemos ao seu chamado. Dizemos, Senhor, eu te aceito. Não. Foi Ele que disse primeiro, eu te chamo. A segunda aspecto aí é a semente. O que é a semente? Semente é a palavra, irmãos. E aqui eu aprendo o seguinte, preste atenção. A divina semente, ela muda as disposições da alma. Por quê? Não adianta ser crente de roupagem. Não adianta eu falar de arrependimento sem nunca se arrepender. Não adianta eu falar de perdão sem nunca ter que perdoar. Não adianta. Não adianta. Eu só vou ter que perdoar quando alguém me ofender. E como é difícil perdoar quando nós somos ofendidos? Como é difícil perdoar no padrão de Cristo, de devolver a pessoa no mesmo lugar que ela tinha? Como é difícil. Irmãos, preste atenção. A semente muda as disposições da alma. Não adianta você estar aqui e pensando em estar lá no bloquinho. Essa semana eu ouvi de uma pessoa, não ouvi de ninguém. A semente muda as disposições íntimas da alma. Ainda usando como exemplo aqui o nosso filme do Piratas do Caribe, agora no 3º episódio. Piratas do Caribe no fim do mundo. O que dá-se nesse filme? O David Jones é um capitão malvado, mas o coração dele está preso em um baú. E a libertação consiste em furar o coração. Não adianta matar o David Jones. David Jones não morre. Ele só morre se furar o coração. Isso fala muito ao meu coração, porque não adianta você tentar matar o pecado, você tem que matar o pecado no coração. Não adianta eu dizer para os jovens, não faça sexo antes do casamento. Eu preciso pregar o evangelho para eles, porque o evangelho é o que mata, é o que muda as disposições da alma. Não adianta eu falar para vocês, venham trabalhar no ministério, não. O pregador precisa pregar o evangelho, a semente é que vai mudar as disposições da alma. E o terceiro aí é a terra. O semeador olha para a terra e não tem evidência nenhuma. Não cresceu nada. De repente ele fecha os olhos e abre de novo. E o que aconteceu? A terra produziu. Irmãos, nesse texto nós percebemos o Espírito Santo trabalhando em conexão com a palavra. Nós percebemos o Espírito Santo trabalhando e ele pega a palavra e ele trabalha a terra. Ele afofa a terra. Ele faz com que a terra tenha os nutrientes necessários, a chuva sobre a terra necessária, o Espírito Santo trabalhando junto com a semente na terra, para ela produzir. O ponto aqui é dizer, irmãos, que ninguém, preste atenção, ninguém pode neutralizar a semente destinada a crescer em uma terra cuidada por Deus. Eu vou atrapalhar o trabalho dos coaches, da maioria dos pastores da atualidade. Porque eles vão dizer para você, né? Vem aqui hoje que Deus vai arrebentar, Deus vai... Não, vou dizer para você o contrário. Se Deus trabalhar no seu coração,
E se você ouvir a semente da palavra, preste atenção que eu falei 2 sis. Se Deus trabalhar no seu coração, que é a terra, e se Deus te der a palavra verdadeira, nada pode impedir a colheita. Nada. O outro lado é verdadeiro. Se tem pouca colheita, tem pouca semente, pouca ação de Deus. Então qual deve ser a minha oração, pastor Léo? Deus, por favor, trabalhe em mim. Isso é arrependimento, irmãos. Isso é que é arrependimento. Deus, trabalhe em mim. É claro que nós precisamos entender que cada semente vai produzir uma quantidade. Tem gente que vai produzir a 30. É aquela bicicleta, né? Vai devagarzinho, mas vai sempre. Tem gente que vai produzir a 60. Aí já é um carro melhor. Uma moto, talvez. Mas tem gente que vai produzir a 100. É esses que eu contei aqui agora há pouco. Entre outros. Irmãos, entre outros. Produzem a 100 por um. O importante é entender que Deus não desiste de nós. Ou é a 30, ou é a 60, ou é a 100 por um. Isso também eu aprendo, que maturidade não procede de idade cronológica. E nem de posição eclesiástica. Mas você é pastor mas você é presbítero irmão, maturidade não está ligada a isso. Maturidade está ligada em trabalhar de Deus no nosso coração. O quanto você permite em arrependimento que Deus trabalhe no teu coração. O quanto você permite em arrependimento que a palavra produza frutos no teu coração. O ponto é dizer que aquele que frutifica é aquele que fala: Senhor, trabalha em mim. Senhor, trabalha na minha vida. E para finalizar, nós podemos entrar no terceiro ponto, que é o poder da palavra para crescer. Versículo 30 até o 32 diz assim: aqui, olha o próprio Jesus perguntando, aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou, que parábola posso apresentar? Versículo 31, é como um grão de mostarda. Irmãos, veja, presta atenção, você consegue imaginar a cena. Uma tarde escura, na Palestina poeirenta, dominada por romanos cruéis. Um galileu, de 33 anos, se levanta e fala: olha, iluminado por uma lâmpada, porque ele já próprio citou a lâmpada, ele diz o seguinte: qual é a imagem que a gente pode usar para o reino de Deus? Imagina vocês, eu aqui tentando falar para vocês, qual é a imagem que eu vou usar para o reino de Deus? E aí, no mais alto nível da sua sabedoria, ele poderia, irmãos, veja bem, deixa eu fazer um parêntese aqui. Falar um pouquinho da onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Presta atenção. Deus conhece plenamente a si mesmo. Isso é a onisciência de Deus, ok? Só Deus conhece plenamente a si mesmo. Só que Deus é infinito e ilimitado. Como conhecer alguma coisa plenamente, sendo que essa coisa é ilimitada ou infinita? Então veja bem, volta agora, fecha esse parênteses e volta para o Galileu, iluminado à luz da lanterna, na Palestina poeirenta, falando para aqueles homens. Ele tem à sua disposição todo conhecimento, conhecido e desconhecido.
Toda a ciência, a matemática, a filosofia, todas as religiões, tudo está centralizado ali na mente dele. Ele poderia pegar vários exemplos para o reino de Deus, e ele fala: o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda. O reino de Deus é semelhante a como um grão de mostarda. Irmãos, se a parábola da candeia retrata a responsabilidade humana, se a parábola da semente e do semeador, que nós vimos agora há pouco, retrata a soberania de Deus, a terceira parábola mostra o resultado da ação de Deus, do arrependimento do homem, o que pode provocar essas duas coisas juntas. Jesus está dizendo: quando eu juntar a responsabilidade humana, quando eu juntar a minha soberania, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Irmãos, essa parábola é uma espécie de ápice das parábolas. Por quê? Ela revela o poder extraordinário do crescimento da palavra. Essa parábola revela de que nós estamos diante. Essa parábola revela o poder no qual nós estamos diante dele. Ah, você não está entendendo? Essa parábola mostra que um pequeno grão de mostarda vai produzir algo grandioso. É o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus surge da insignificância de uma semente. O reino de Deus surge de uma pequena sementinha e se agiganta inevitavelmente. O reino de Deus surge de uma pequena semente e vira uma grande árvore. Inevitavelmente. Um filósofo e teólogo alemão chegou a ser reitor da Universidade de Hamburgo. Se eu pronunciar o nome dele errado é porque o meu alemão hoje está meio enferrujado. Vou até tomar água, porque falar alemão não é fácil não. Helmut Thielicke. Acho que é isso. Helmut Thielicke. Olha o que ele disse. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Um dia, talvez, quando olharmos em retrospectiva do trono de Deus para os últimos dias, o que ele está dizendo? Naquele dia que você estiver lá no céu, que Deus tiver a oportunidade para você de olhar para toda a história. Irmãos, preste atenção aqui em mim um minuto. Vou até fazer um negócio aqui para você olhar. Quando você olha a história, de Gênesis 3 até Apocalipse 21, porque de Gênesis 3 até Apocalipse 21 está toda a construção da nossa história. O que você vai encontrar? Pecado, morte, guerras, rumores de guerras, pragas, doenças, pecado, morte, zombaria, tristeza, dor. Vê a história da humanidade, irmãos. Vê a história dos povos. Você olha para tudo isso e fala assim: não, deve ter alguma coisa errada. O que o professor aqui está sugerindo aqui é o seguinte: o dia quando nós estivermos no trono de Deus e olharmos para essa história em retrospectiva, talvez digamos com perplexidade e surpresa. Olha o que nós vamos dizer: meu Deus, se eu soubesse disso, eu teria mais calma e confiança. Se eu soubesse que o Senhor estava coordenando todas as coisas, se eu soubesse que o Senhor era soberano em todas as coisas, eu seria muito mais confiante, Deus, eu teria muito mais calma. É o que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte: se eu soubesse de tudo isso, eu seria mais alegre, mais tranquilo, mais sereno. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós não sabemos.
É o que eu disse, o seu problema não é vontade, o seu problema não é o diabo, o seu problema não é a carne, o seu problema é iluminação. O que o professor está dizendo é o seguinte: quando nós estivermos diante de Deus e nós olharmos para toda essa história de dor, para toda essa história maldita, nós vamos dizer: eu estava com o reino de Deus nas minhas mãos e não sabia. Eu tinha o grão de mostarda na mão e não sabia. Eu não sabia. A chave da cadeia era entregue para mim todo domingo de manhã e eu não usava. Eu podia ficar livre da maldição do baú, mas não ficava. Continuava sedento por água, sedento por comida, sedento por ser amado, porque eu ainda não tinha entendido que eu tinha o reino. É isso que ele está dizendo. Irmãos, o reino de Deus chegou como um bebê deitado numa manjedoura. O rei nasceu numa família pobre, numa cidade pobre. O rei cresceu como um carpinteiro pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. O governador do universo, irmãos, se manifestou em uma cidade poeirenta, um distrito escondido, esquecido do Império Romano. Irmãos, o Messias, o Salvador, foi entregue nas mãos dos homens. O Rei da Glória foi preso, foi torturado, foi crucificado entre criminosos. A mensagem que o rei deixou, o recado que o rei deixou, foi considerado escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem dele não encontrou apreço no coração dos homens. A mensagem dele não encontrou guarida no coração dos homens. Parte do mundo dizia: isso é um escândalo. Outra parte dizia: isso é loucura. Irmãos, aos olhos do mundo, o reino de Deus é fraqueza. Talvez aos seus olhos o reino de Deus é fraqueza. O mundo olha para você e te considera um imbecil. Fizeram lavagem cerebral. Porque ou ele considera que a mensagem que você tem é loucura ou é escândalo. A parábola do grão de mostarda é a história dos contrastes. Por quê? Porque de um lado está tudo isso que eu falei, a insignificância. A parábola da mostarda, ela é surpreendente, sabe por quê? Sabe por quê que Jesus podia citar qualquer exemplo, mas ele escolheu a mostarda? Porque ela tem um grande contraste. Ela começa pequenininha, um bebê, uma manjedoura, pobre, torturado, preso, abandonado, loucura, escândalo. Mas ela cresce, e a igreja cresceu a partir do Pentecostes de forma colossal. Nada parou a igreja, nada parou a igreja. A igreja começou com aqueles malucos que estavam tomando a ceia, com um cenáculo com 120 pessoas, querendo decidir quem seria o substituto do traidor. A igreja começou com iletrados, a igreja começou com loucos, a igreja começou com abandonados, mas é como o grão de mostarda, ela foi crescendo. E de repente, irmãos, coração duros eram quebrados,
De repente, amados, doutores e analfabetos, soldados e generais, homens e mulheres, todos capitulavam diante do reino. O reino começou a crescer, era uma semente, mas agora se tornou uma árvore. O Império Romano, o grande Império Romano, se dobrou diante da igreja, porque o reino não pode parar. Começou com uma semente, mas a árvore foi crescendo. As perseguições não pararam. As ameaças de morte não destruíram o entusiasmo, porque aquelas pessoas entenderam, eu faço parte do reino. Você quer me matar? Pois me mate, mas você vai matar um cidadão do reino. As críticas não pararam o reino, as prisões nunca intimidaram o reino. O Papa falou para Lutero, ou você recua no que você está dizendo, ou você vai para a fogueira da Inquisição. Lutero disse, eu estou preso à palavra, estou preso ao reino, estou preso ao reino. É diferente, irmãos, o grão de mostarda virou uma grande árvore. E hoje, as ameaças internas da igreja, a teologia fraca, a teologia misturada, a pregação misturada, com psicologia barata, a pregação misturada com técnicas fabricadas em uma fabriqueta de qualquer lugar. As ameaças internas hoje, do liberalismo teológico, as ameaças de hoje de tentar desvalorizar a semente. As ameaças de hoje dos falsos pastores, ladrões corruptos que não dão a sua vida pelo rebanho. Dos crentes mal acostumados, dos crentes mimados. As ameaças de hoje dos crentes carnais, dos pastores carnais, pecadores, que estão aqui pregando, mas à noite estão fazendo todo tipo de loucura, batem nas suas mulheres, estupram seus filhos. Crentes que questionam a palavra, ai, será? Essas ameaças internas, elas não podem destruir o reino, porque o reino foi plantado. Ele disse, o grão de trigo não morreu, o grão de trigo morreu, foi deitado na terra, e está produzindo uma grande colheita, como diz Paulo em Romanos 16, 20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A igreja sempre vai triunfar, a verdade sempre vai triunfar. Nós somos cidadãos do reino, nós somos moradores do reino. O nosso clamor deve ser o clamor daqueles que fazem parte do reino. A igreja não vai parar, o reino não vai parar. Irmãos, lembro-me da visão de Daniel. E eu encerro aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Daniel viu uma estátua, cabeça de ouro, dorso de prata, pernas de bronze e pés de barro. Se eu esqueci algum, vocês me lembram. Um gigante, um soldado, né? Uma estátua. Mas Daniel diz, aleluia. Oh, meu Deus, eu queimo com isso, irmãos. Ele viu a visão. Uma pedra foi arrancada, uma montanha foi cortada, sem a ação do homem. E essa pedra veio e espedaçou as estruturas da humanidade. Essa pedra é o reino de Deus. O reino de Deus, ele destrói todos os outros reinos. Eu aprendi nessa palavra que quem é impactado pelo reino, ele não precisa ser convencido de que o carnaval é ruim. Eu aprendi nessa palavra que a minha tarefa é semear. Mas, irmãos,
se você não sair daqui chorando, para que o reino seja revelado para você, você vai continuar com a sua vidinha. Agora, se você sair por estas portas, e você falar, peraí, eu sou cidadão do reino, Senhor, me enche, trabalha em mim, eu quero ser uma terra frutífera, irmão, eu quero te convencer aqui a ser quebrantado, nada mais do que isso. Quebrante-se diante do Senhor, se humilhe e fala, Senhor, eu preciso desse ardor, eu preciso desse fogo, eu preciso dessa experiência, porque se o grão de mostarda for plantado no meu e no seu coração, prepara-te, vai surgir um novo William Carey, vai surgir um novo Lutero, vai surgir um novo David Livingstone, vai surgir um novo Paulo, vai surgir um novo Pedro, porque a fábrica de homens desta estipe não está fechada, ela está inativa, porque ela não quer pôr a mão nos homens de hoje, mas ela está à disposição. Ore, 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 ore para que as almas, ore para que as nações, ore para que as coisas que realmente tem valor para Deus, tenha valor para você. Ore e fale, Senhor, que eu tenho anseio pelas nações, Senhor, que eu tenho anseio, Pai, que eu desejo fazer, não coisas grandes, mas que eu desejo fazer coisas simples, mas que vão impactar. O reino de Deus não é só opulência que tem aí. Opulência. Aquela igreja linda, vazia. Irmãos, os Estados Unidos está cheio de igrejas lindas. Lindas. Eu vi um pastor comentando que ele foi numa igreja, foi convidado a pregar na igreja americana, tinha 5.000 lugares na igreja. Quando ele chegou no culto, irmão, tinha 5 pessoas. 5. Ele pregou com a mesma veemência e no final ele falou com o pastor, mas o senhor não avisou? O pastor falou assim, não, os membros estão sabendo, só que nós somos uma igreja moderna, nós paramos com essa bobagem de que o crente precisa vir no culto. Mas como você tem uma igreja desse tamanho? Para representar o reino. Irmãos, que isso é diferente de muitas das nossas igrejas. Vamos concluir, né? Chega. Conclusão desse texto. Eu vou concluir com as últimas palavras de Jesus nessa palavra. Versículo 33 e 34. Com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra. Olha ali, irmãos, olha só. A quem é dado, como é que ele fala? Quem tem, lhe será dado, não é? Olha ali o que ele está falando, ó. Opa, desculpa aí. Vocês têm que me alertar, hein, quando eu comer música. Ó, com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Quando os ouvintes não tinham mais capacidade, ele tem que parar. Ai, Senhor, alarga a minha capacidade, Pai. Meu Deus. Aí ele continua, 34. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O que eu aprendo aqui? Lembrando que o nosso objetivo inicial era mostrar que as parábolas eram palavras que Deus usava para implantar o reino, para estabelecer o reino. O que essas parábolas dizem? Para concluir, as parábolas iluminam ou obscurecem, dependendo da habilidade para ouvir. Aqueles que ouvem acham-nas reveladoras, e até mais lhes será dado. Aqueles incapazes de ouvir acham as parábolas opacas. Lembre-se, o Evangelho não é inclusivista, é exclusivista. Ele traça uma linha divisória.
Uns vão ouvir a parábola e vão entender. Outros vão ouvir e não vão entender nada. Ouvir é o primeiro passo que leva à comunhão com Jesus, em que a compreensão plena se torna possível, pois explicava em particular aos seus próprios discípulos. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. O ouvir é o primeiro passo. A partir daí, revelações ainda maiores virão. Coisas mais profundas virão, é o que está dizendo ali. E para concluir, podemos afirmar que só em associação com Jesus é possível aprender e compreender a linguagem sobre Deus e pertencer ao círculo íntimo do reino. Vou repetir. A palavra, ela tem... Você está aqui ouvindo? Está acontecendo duas coisas aqui. Parte do público aqui fica amolecido com a palavra. Parte fica duro. Isso acontece. Aconteceu na época de Jesus. Vai acontecer sempre que a palavra for pregada. Agora, aqueles que são amolecidos, eles compreendem a linguagem sobre Deus, eles falam isso mesmo. E aí eles passam aí numa intimidade maior com o Senhor.